Salve Maria, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, apologética católica em defesa da fé. É uma apologética, na verdade, e é mais para refletir as teologias, filosofia dos nossos irmãos afastados, cujo não tem argumento nenhum. Inventa uma mera coincidência com texto. Contexto não, com versículo fora do contexto. Se Jesus é o único mediador, por que nós, os católicos, oremos a Virgem Maria, pedimos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, né? Em defesa da fé da Virgem Maria, em defesa da Virgem. Um só mediador entre Deus e os homens. Um só mediador entre Deus e os homens. O questionamento sobre por que os católicos oram a Maria, aos santos e aos santos, e um dos mais frequentes especialmente entre nossos irmãos separados, os protestantes. A questão frequentemente é baseada no versículo da primeira carta a Timóteo, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Olha o questionamento deles, né? Vai no versículo de Timóteo 2,5. Né? Brincadeira? Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Entender essa questão nos ajuda não só a esclarecer mal entendido, mas também a mergulhar na beleza da fé católica. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Antes de avançarmos nos detalhes, é vital que estabelecemos algo fundamental. A fé católica sempre colocou e sempre colocará Jesus Cristo no centro. Jesus Cristo sempre é o centro. Ele é o nosso Salvador, o Redentor. E a intercessão de Maria e dos santos não é uma tentativa de substituir ou minimizar o papel central de Jesus. Pelo contrário, é a expressão de uma comunidade viva de fé que se apoia mutuamente, mesmo além da barreira da morte. Espetacular. O que significa mediador? O que significa mediador? O termo mediador tem origem intercetem
interessantes, ele vem do grego metis, e era originalmente um termo comercial usado para se referir a alguém que agia como intermediário entre duas partes em negócios no contexto religioso, especialmente no judaísmo e posteriormente no cristianismo. O termo ganhou um significado mais profundo. Alguém que serve como um intermediário para assegurar boas relações entre Deus e a humanidade. Jesus é, sem dúvida, o mediador por excelência, mas isso não significa que ele seja o único que desempenha o papel entre Deus e os homens. O único mediador. Em vários sentidos, Jesus pode ser conhecido como o único mediador. Primeiramente, ele é único em suas natureza, divino e humana. Nem outro se partilha das naturezas divinas. Nenhum outro se partilha das naturezas divinas. É humana como ele. Em segundo lugar, ele é o mediador da nova aliança, da mesma forma que Moisés foi o mediador da antiga, contudo, o Novo Testamento também fala sobre outros papéis mediadores. Paulo, por exemplo, considerava seu apóstolo como um papel mediador que é evidente em suas epístolas, inclusive naquela que falam de Cristo como o único mediador. Naquele mesmo local onde fala que Jesus Cristo é o único mediador. Engraçado. A intercessão na Escritura, quando olhamos para a Escritura, vemos que a intercessão não é uma prática exclusiva de Jesus. O Espírito Santo também intercede por nós, como é claro em Romanos 8, 26 e 27. Além disso, somos todos chamados à intercessão. Paulo constantemente pedia que orassem por ele e pelos outros. A própria passagem que destaca Jesus como o único mediador começa com um chamado à oração
intercessão, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Mais vivos do que nunca. Mais vivos do que nunca. Se Paulo fala sobre a intercessão de pessoas ainda em vida, essa intercessão não cessaria quando partíssemos para a glória. A resposta está na própria natureza da vida eterna. Os santos que estão no céu não estão mortos, eles estão vivos. Eles estão mais vivos do que nunca, participando da vida divina de Deus. Em Apocalipse vemos os santos no céu oferecendo orações em forma de incenso a Deus. Apocalipse 5:8, 8:34 também. Apocalipse 5:8 e Apocalipse 8:3-4. Se a própria Escritura mostra que os santos no céu estão conscientes e intercedendo, porque não buscaríamos sua ajuda? Eu recorro sim. Eu recorro sim à intercessão dos santos. O que Jesus assinou? O que Jesus ensinou? Jesus ensinou muitas coisas. Se há objeção contra a intercessão de Maria e dos santos fosse verdadeira, ela acabaria se voltando contra o próprio ensinamento de Cristo. Presta atenção. Se a objeção contra a intercessão de Maria e dos santos fosse verdadeira, ela acabaria se voltando contra o próprio ensinamento de Cristo. Ele nos ensinou a orar uns pelos outros. Ele nos disse para amarmos nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5:44. São Paulo também pediu orações. Romanos 15:32. Romanos 15:30. 2 Coríntios 1:11-2. Timóteo 3:1-2. E acolheu os cristãos a oração por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Se a intercessão fosse exclusiva de Jesus, estaríamos contradizendo essas instruções claras do Novo Testamento. Comunhão dos santos. Portanto, não deixe que esse tipo de argumento, vamos supor assim, esse tipo de argumento enfraqueça sua fé. Não deixe que esse tipo de argumento enfraqueça sua fé ou seu entendimento da beleza da comunhão dos santos.
Na realidade, a intercessão de Maria e dos santos é um exemplo poderoso da fraternidade cristã, que transcende até mesmo a barreira entre o céu e a terra. Além, eles nos mostram o que significa ser parte do corpo de Cristo, unidos em amor e oração. Agora você está armado contra argumentos sólidos e livre da falância para responder a essa objeção. Nunca leve essas verdades, nunca esqueça de levar essas verdades contigo. Nunca esqueça, porque essas verdades têm fundamento. As Sagradas Escrituras, ela é católica, entendeu? Quem fez foi a Igreja Católica. Quem sabe interpretar é a Igreja Católica. Não deixe de aprender a gravar na sua mente esses argumentos. Porque esses ataques dos nossos irmãos separados não tem fundamento. É um versículo fora do contexto ou é um versículo passado do contexto. Já passou o versículo e vai lá e pega aquele contexto e arma e quer colocar você contra a parede. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, em defesa da fé, aprenda a estudar as Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Salve Maria Santíssima. Salve Maria, sim. O próprio anjo Gabriel, quando apareceu a Santíssima Virgem Maria, lá em Lucas 1, versículo 28, o anjo disse: Salve Maria. A Santíssima diz que toda geração me chamarão de mulher abençoada. É Lucas 1, versículo do 43 ao 56. Meus irmãos, a Virgem Maria, ela intercede por nós. Ela é mãe intercessora. Está lá em João 2, do versículo 2 ao 5. Essa é a mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher é a mulher de Apocalipse 12, versículo 1. Essa mulher é aquela que está com nós, aqueles que obedecem a palavra de Deus e faz a sua vontade. Apocalipse 12, versículo 17. Nós somos os únicos que estamos com Maria. Não é à toa que essa igreja é a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. A única igreja que tem 2000 anos. Mateus 16, versículo 18, Jesus Cristo funda a sua igreja sobre os seus apóstolos. Não é os apóstolos que funda, é Jesus Cristo que funda essa igreja. Então, meus amados irmãos, vivemos uma fé com solidez nas Sagradas Escrituras. Leia o Catecismo, leia a Bíblia. Leia o Catecismo e a Bíblia. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Salve Maria.